Você já ouviu a história de um padre que largou tudo por uma mulher que se vendia nas ruas para sobreviver? Ela não sonhava com amor, só queria fugir da dor. Ele acreditava em Deus, até encontrar o inferno nos olhos dela. E foi ali, entre a queda e o pecado, que o milagre mais lindo aconteceu. Respira fundo, porque essa história vai te arrebentar por dentro. Mas no final, eu prometo, vai colar cada pedacinho com amor. Comenta de onde você assiste. Curte, compartilha e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Porque aqui, o amor não nasce no altar. Nasce na lama. O sol ainda não havia nascido em Juazeiro do Norte quando Aline acordou, tremendo. Não era só o frio da madrugada. Era outro frio, mais fundo. Aquele que nenhum cobertor consegue aquecer. Aos 26 anos, ela estava ali, debaixo do viaduto, entre papelões úmidos e garrafas vazias que não eram suas. O rosto cansado e as mãos tremendo contavam uma história que ela preferia esquecer. Sinais de uma guerra que travava contra si mesma todos os dias. Aline passou a mão no rosto e sentiu a sujeira grudada na pele. Quando foi que havia perdido a si mesma? Órfã de pai e mãe desde que nasceu. Deixada na porta do orfanato ainda bebê. Cresceu entre paredes brancas e corredores frios, sonhando com o dia em que sairia dali. Aos 18 anos conseguiu. Arranjou um emprego numa loja do centro. Alugou um quartinho. Pela primeira vez na vida, era livre. 6 meses atrás ainda tinha tudo isso. Emprego, casa, vida. Até o dia em que o patrão chamou todo mundo na sala e disse: corte de gastos. Não tem como manter todo mundo. Ela foi uma das primeiras a sair. Sem família para voltar, sem reserva no banco, sem ninguém. O aluguel atrasou. O despejo veio. A rua chegou. E com a rua, veio o desespero. E com o desespero, veio a primeira vez que alguém ofereceu algo para fazer a dor parar. Ela fechou os olhos por um instante. E ali, no meio daquela escuridão gelada, ainda conseguia lembrar do primeiro salário. O envelope branco, as notas novas, a sensação de ser gente pela primeira vez. Mas quando abriu os olhos, a realidade voltou como um tapa no rosto. Estava faminta, tonta. Os olhos ardiam como se alguém tivesse jogado areia neles. E ela sabia exatamente o que precisava fazer para conseguir alguns trocados. Aline se levantou devagar, ajeitou a roupa como pôde e começou a caminhar pelas ruas ainda vazias. Não demorou muito para encontrar o que procurava. Um homem qualquer emergiu das sombras, sem rosto, sem nome. Apenas mais um que queria algo que ela tinha para oferecer. Ele não disse nada, nem precisava. Apenas fez um gesto com a cabeça e a conduziu para trás de uma construção abandonada, ali longe dos olhos do mundo. Aline vendeu mais um pedaço de sua dignidade em troca de algumas moedas. Não havia amor ali. Não havia carinho. Havia apenas uma transação fria, onde ela pagava com fragmentos da própria alma. Quando terminou, ele deixou algumas moedas na palma da mão dela e foi embora, sem olhar para trás, como se ela fosse apenas uma sombra. Aline contou as moedas com dedos que tremiam. Era pouco, mas o suficiente para conseguir o que precisava. Só mais uma vez. Sempre só mais uma vez. Ela voltou para o viaduto, se agachou contra a parede de cimento frio e tirou do bolso o cachimbo velho, o mesmo de sempre, que prometia silenciar tudo por algumas horas. Foi quando ouviu os passos. Aline virou o rosto com raiva, preparada para mandar embora mais um homem que queria usar seu corpo. Mas quando olhou, era diferente. Um homem de batina preta estava parado a poucos metros dela, olhando diretamente em seus olhos. Sem medo, sem nojo, sem piedade. Veio rezar por mim, padre. Ela disse com a voz cortante. Tá perdendo tempo. Ela esperava que ele recuasse, que soltasse uma frase sobre salvação e fosse embora correndo, como todos faziam, mas ele não se moveu. Não vim rezar por você. Ele respondeu com uma voz calma, firme. Vim te escutar se você quiser. Aline piscou confusa. Havia algo no olhar dele que ela não conseguia entender. Não era piedade.
Era outra coisa. Era como se ele conhecesse a dor, como se já tivesse estado perdido também. Marcos se agachou devagar, tirou uma marmita simples da mochila que carregava e estendeu para ela. "Está quente ainda", ele disse baixinho. Aline hesitou. Desconfiança era tudo o que lhe sobrava depois de tanto tempo na rua. Mas a fome era maior que qualquer medo. Ela pegou a marmita com mãos trêmulas e abriu. Arroz, feijão, um pedaço de carne cozida. Comida de verdade. Começou a comer devagar, depois mais rápido, como se alguém fosse tirar aquilo dela a qualquer momento. E pela primeira vez em muito tempo, ninguém queria nada em troca. Ninguém estendia a mão esperando pagamento. Ninguém olhava para ela como se fosse mercadoria. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, quentes, lavando o rosto sujo com uma tristeza que ela nem sabia que ainda existia dentro dela. Marcos não disse nada. Apenas ficou ali, sentado no chão, respeitando o choro dela. Quando Aline terminou de comer, limpou a boca com as costas da mão e olhou para ele. "E agora?", perguntou com medo da resposta. "Vai embora?" Todo mundo ia embora. Sempre. Marcos sorriu de um jeito que ela não via há anos. Um sorriso que não queria nada dela. "Vou voltar amanhã", ele disse, se levantando devagar. "Se você estiver aqui, talvez a gente converse mais." Aline o observou se afastar pela rua vazia. Seus passos eram firmes, serenos, como se ele soubesse exatamente para onde estava indo. Quando ele desapareceu na curva, ela olhou para a colher descartável que havia sobrado na marmita. Segurou com força, como se fosse algo sagrado, como se fosse uma promessa. Naquela noite, Aline pegou o cachimbo velho. Segurou entre os dedos trêmulos, olhando para aquilo que sempre prometia fazer tudo parar, pelo menos por algumas horas. O padre tinha sido gentil, tinha trazido comida, tinha olhado para ela como se fosse gente. Ela ergueu os olhos para o céu escuro. Uma estrela ainda resistia na linha do horizonte. Por um segundo, pensou em guardar aquilo. Só por um segundo. De repente, veio a lembrança. O primeiro salário na palma da mão. O envelope branco com seu nome escrito. E a sensação de finalmente ser alguém. E aquela voz firme da diretora do orfanato ecoando nos corredores. "Você tem luz nos olhos, menina. Não deixe ninguém apagar." Aline apertou o cachimbo na mão. As lágrimas vieram primeiro que a decisão. Mas a dor ainda estava lá, martelando dentro do peito, gritando nas veias, lembrando que ela era só isso, uma mulher quebrada que ninguém conseguia consertar. Aline acendeu o cachimbo velho, o mesmo ritual de sempre, buscando o alívio que durava tão pouco. A fumaça subiu devagar, carregando consigo a voz da diretora, a gentileza do padre e a última pontinha de esperança que o encontro havia plantado. Quando o entorpecimento tomou conta, ela esqueceu de tudo. Do primeiro salário, do padre, da comida. Esqueceu até mesmo da colher que segurava como se fosse sagrada. Por algumas horas, não havia dor, não havia vergonha, não havia amanhã, só o vazio, doce e mortal, que a consumia por dentro. Quando o efeito passou, já era madrugada. Aline acordou no mesmo lugar, mais suja, mais perdida. A colher descartável estava caída ao lado, como um lembrete silencioso de que ainda existia bondade no mundo. Naquela madrugada, o vício venceu. Mas a colher seguia ali, esperando o dia em que ela talvez escolhesse viver. Marcos acordou antes do sol, mais uma vez. A batina preta pendurada na cadeira parecia uma sombra no quarto pequeno da paróquia. Sempre ali, esperando por ele. A cama ainda trazia as marcas da insônia. Sonhos que não vinham. Ou, quando vinham, não traziam paz. Ele se sentou à beira da cama. Passou as mãos no rosto cansado e encarou a cruz na parede. Antes, aquela cruz era direção. Era fé. Agora, era só madeira. Do fundo da memória, veio a voz da mãe. "Você sempre teve mãos de cura, meu filho. Por isso queria ser médico." Marcos olhou para as próprias mãos. Mãos que agora benziam.
mas não curavam mais ninguém. Ele tinha 23 anos quando largou tudo. 2 semestres antes de se formar em medicina. 2 passos antes do diploma. A cidade inteira esperava por ele. A família Bellarmino era a mais tradicional de Juazeiro. O pai, dono de terras. A mãe, líder das irmandades. E Marcos, o filho que seria médico, o orgulho da linhagem. Estudava, tirava as melhores notas, fazia tudo certo, mas por dentro era como se vivesse a vida de outro homem, um estranho com seu rosto. No 10º semestre, o silêncio dele gritou: "Vou largar medicina. Quero ser padre." Foi tudo o que disse. O pai explodiu. A mãe chorou. A cidade inteira soube. O filho dos Bellarmino virou as costas para tudo. Há 2 semestres da formatura, o menino largou o jaleco e vestiu batina. 3 anos depois, voltou para Juazeiro do Norte. Agora, como padre. Agora, como alguém que carregava o peso do sobrenome e o peso da escolha. Nas missas, falava com doçura, visitava doentes, ouvia confissões, fazia o que era esperado. Mas por dentro, a batina pesava, como se fosse uma armadura que não protegia de nada, como se ele também estivesse à beira do colapso. Naquela manhã, já vestido, entrou no confessionário. Um jovem, 20 e poucos anos, culpa nos olhos. "Padre, eu fui com uma mulher, mas sou casado." Marcos abriu a boca. As palavras decoradas vieram, mas pararam no meio do caminho. Não pensava no jovem, pensava nela. Olhos fundos, voz cortante. "Veio rezar por mim, padre? Tá perdendo tempo." "Padre, o senhor me ouviu?" Marcos piscou. "Desculpe, meu filho. Reze 3 ave-marias e vá em paz." Sozinho foi até a sacristia, apoiou as mãos na pia fria, olhou para o próprio reflexo, rosto cansado, olhos apagados, colarinho sufocando o pescoço. Por que ela me perturbou tanto? Ela não era só uma mulher ferida. Ela era um espelho. Mostrava que ele também estava faminto. Também queria ser salvo. Mas quem salva quem deveria salvar os outros? O dia passou em modo automático. Missas, orações, bênçãos, mas a cabeça estava com ela. A tarde subiu até a varanda da igreja. O céu queimava em tons de laranja. O sino tocava ao longe. E ele não rezava. Só pensava. Na mulher que chorou sem som. Naquela que comeu como se fosse a última refeição. Na que olhou para ele sem pedir nada. E se for ela que eu devo salvar? Respirou fundo. Mesmo que isso me custe tudo? A pergunta ficou suspensa no ar, sem resposta. Mas pela primeira vez em muito tempo, Marcos sentiu que havia algo que valia a pena perguntar. Uma pergunta que talvez mudasse tudo. Naquela noite ele dormiu pensando nas mãos, mãos de cura, e acordou sabendo que voltaria ao viaduto, não para salvar Aline, mas para descobrir se ela podia salvá-lo também. Era a 3ª noite seguida. Marcos caminhava pelas ruas de Juazeiro com passos que já sabiam o caminho. A mochila nas costas pesava menos que a inquietação no peito. Desta vez, além da marmita, trouxe algo mais. Um cobertor simples, azul desbotado, encontrado no fundo do armário da sacristia. Pensou que ela talvez precisasse. Quando chegou ao viaduto, encontrou Aline no mesmo canto, encostada na parede de cimento, mas diferente, mais alerta, os olhos seguindo cada movimento dele com desconfiança, como quem já foi ferido demais para acreditar de novo. Marcos se aproximou devagar e estendeu a marmita, sem palavras, sem sorrisos forçados. Aline pegou, não agradeceu, não precisava. Ambos sabiam que aquele gesto falava mais que qualquer obrigado. Ele se sentou no chão, longe o bastante para não invadir, perto o bastante para não desistir. O silêncio se instalou entre eles como uma terceira presença. Aline comia devagar, mastigava cada garfada como quem saboreia, junto com a comida, a dignidade de comer em paz. Ao fundo, Juazeiro seguia viva. Carros passando, vozes distantes, o mundo girando, e ali, debaixo do viaduto, 2 seres humanos suspensos no tempo.
Depois de alguns minutos, ela quebrou o silêncio. Veio fazer caridade até quando? A voz tinha ironia, mas também uma pontada de esperança. Até você cansar de fugir, ele respondeu sem hesitar. Ela soltou uma risada seca, áspera, como folha que cai e se desfaz. Fugir? Repetiu, limpando a boca com as costas da mão. Eu não tô fugindo de nada, padre. Tô só tentando sobreviver. Mas na voz dela, uma rachadura. E por essa rachadura, vazou a verdade. Eu já tive uma casa, sabia? Já tive trabalho. Já tive um nome que as pessoas falavam sem nojo. Marcos não disse nada. Só ouviu. Não ofereceu conselhos. Não citou a Bíblia. Não tentou consertar nada. Só ficou ali, presente. E Aline percebeu isso. Aquele silêncio sem julgamento, sem pressa, sem intenção de salvar. Estranho, incômodo, confortante. Não pensa que vou me confessar, padre, ela disse, encarando-o. Já fiz coisa demais. Coisas que Deus mesmo não perdoa. Marcos a olhou nos olhos, sem piedade, sem horror, sem julgamento. Então só me deixa te ouvir. O resto é entre você e Deus. Ela tentou responder, mas as palavras não vieram. Os olhos úmidos, não de tristeza, de alívio. Havia muito tempo que ninguém apenas ouvia. Ela virou de costas, encolheu o corpo como uma criança tentando se esconder do mundo. Marcos entendeu. Levantou-se devagar, dobrou o cobertor azul desbotado e colocou ao lado dela. Da mochila, tirou um folheto simples, papel barato, com os horários das missas, Igreja do Perpétuo Socorro. Colocou sobre o cobertor, como quem deixa uma chave, não para obrigar, mas para abrir, se ela quisesse. Se algum dia você precisar, eu fico lá. Não esperou resposta. Sabia que ela ouvia. Caminhou, os passos ecoando no concreto até se perderem na noite. Aline ficou, abraçada ao cobertor, de olhos abertos, fixos no folheto iluminado pela luz fraca de um poste. Marcos, o padre que não perguntava o que ela fazia, só se ela estava com fome, uma chave, uma possibilidade. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Aline não usou o cachimbo. Não porque a vontade não estivesse lá. Estava, pulsando nas veias, gritando na cabeça, mas porque, talvez, só talvez, existisse algo que valesse mais que aqueles minutos de esquecimento. Talvez, alguém que olhasse para ela e visse uma pessoa, não uma viciada, não uma mulher da rua, apenas uma pessoa. E essa possibilidade, frágil, impossível, improvável, era suficiente para fazê-la segurar firme o cobertor azul desbotado e escolher ficar desperta. Ela não sabia se resistiria na noite seguinte, mas naquela noite, ela escolheu ficar sóbria e sentindo tudo, como se ainda houvesse algo dentro dela que valesse a pena manter vivo. A missa da manhã terminou como todas as outras. Marcos tirou a batina devagar, dobrou sobre a cadeira da sacristia, gestos automáticos, como uma dança que ele já dançara 1000 vezes. Mas a mente estava longe dali. Na pia de mármore frio lavou o cálice. Devagar, a água escorria pelas mãos, transparente e pura, carregando os últimos vestígios do vinho sagrado. E então, o rosto dela voltou, olhos famintos, mãos trêmulas, o choro silencioso, quando ele a tocou sem querer nada em troca. Marcos fechou os olhos, respirou fundo, tentou rezar, mas as palavras não vinham, ou quando vinham, pareciam vazias, como se estivesse falando sozinho, numa sala vazia, como se Deus tivesse saído para um café e esquecido de avisar. Enquanto caminhava pelos corredores da paróquia, os flashes da última noite o assaltaram como bandidos na madrugada. Aline abraçada ao cobertor azul. O som da colher raspando o fundo da marmita. O jeito como ela o olhava, como se ele fosse a primeira pessoa boa em muito tempo. E a pergunta que não saía da cabeça. Vai embora. 3 palavras,
com o peso de uma vida inteira de abandono. E a resposta dele, que agora soava covarde: talvez a gente converse mais, talvez. Como se ela fosse uma dúvida, uma possibilidade. Algo que ele podia escolher se queria ou não. Mas a verdade é que ela já havia escolhido por ele. Marcos começou a evitar a cidade. Não atendia ligações. Quando batiam à porta da paróquia, fingia estar em retiro. Disse à secretária que precisava de tempo para orar. Mas o que fazia era andar em círculos, sentar diante de um altar vazio, ouvir o silêncio até ele se tornar ensurdecedor. Na capela ajoelhou-se. Tentou rezar, mas não sentia paz. Sentia fome, não de comida, não de bebida, fome de sentido, de propósito, de algo que fizesse sua vida parecer menos mecânica. E era Aline que surgia no meio dessa fome, como uma resposta, que ele nem sabia que estava procurando. Desesperado, relia trechos da Bíblia, folheava anotações antigas do seminário, buscava consolo nos salmos, mas cada versículo de amor trazia o rosto dela, cada promessa de salvação. Lembrava o toque das mãos trêmulas dela, cada palavra sobre perdão. Fazia com que ele se perguntasse: quem afinal precisava mais de perdão? E então vieram as perguntas que não deviam existir. É possível salvar alguém sem se perder de si mesmo? O amor, mesmo impuro, também pode ser redenção? Será que Deus entenderia? Perguntas perigosas que rachavam as fundações da fé, que não tinham resposta nos livros sagrados. Numa madrugada chuvosa, Marcos acordou ofegante. Havia sonhado com Aline, não de forma carnal, mas dolorosamente humana. No sonho, ela estava sentada na igreja vazia, olhava direto nos olhos dele. "Você não vê?", dizia com aquela voz cortante que ele conhecia de cor. "Eu sou só um espelho." "Espelho do quê?" "Do que você finge que não é." Marcos se sentou na cama, suor frio escorrendo pelas costas, o terço enrolado nos dedos, as contas gastas pelo uso. "Senhor", sussurrou para a escuridão, "me mostra o que fazer." Esperou. Contou até 10, até 50, mas a única resposta foi o som da chuva batendo na janela, como lágrimas que não paravam de cair, como se o próprio céu chorasse com ele. No final daquela semana, Marcos foi até a porta da igreja. Era noite, a rua escura, pontuada pela luz amarelada dos postes. Ele olhou para fora, para a direção que levava ao viaduto, sem coragem de sair, sem coragem de ficar. Fechou os olhos, encostou a testa na madeira fria da porta e, pela primeira vez, disse a verdade em voz alta: "Eu não sei se sou padre o suficiente para salvá-la." Silêncio. "Mas também não sei se sou homem o bastante para deixá-la ir." A confissão ficou suspensa, no ar da igreja vazia, como uma oração sem destinatário, como uma pergunta sem resposta, como o início de uma escolha que ele não teria como desfazer. Aline desapareceu, depois daquela noite na igreja, quando ele a tocou e ela chorou de susto. Ela simplesmente sumiu. Não voltou ao viaduto, nem procurou a paróquia, como se tivesse se dissolvido nas sombras de Juazeiro. Marcos esperou. Uma noite, 2, 3. O cobertor azul continuava dobrado na sacristia, esperando por ela. Mas ela não veio. Na cabeça de Aline, a lógica era simples. Ela estava atrapalhando a vida dele. Padre não era para cuidar de viciada. Padre era para cuidar de gente de bem. E ela não era gente de bem. Não merecia a gentileza dele. Todo vínculo que tentou formar na vida acabou em abandono. Todo mundo que fingiu se importar acabou indo embora. Melhor sair primeiro, antes que ele descobrisse que ela não valia o esforço. Marcos estranhava o silêncio. Onde antes havia inquietação, agora havia um vazio que doía no peito. Como se uma parte dele tivesse simplesmente desaparecido. Começou a sair mais pelas ruas de Juazeiro. Distribuía mantimentos aqui e ali. Visitava famílias pobres. Dizia que era parte da missão da igreja. Mas, na verdade, procurava por ela,
em cada esquina, em cada rosto na rua, em cada sombra que se movia na madrugada. Desde que ele começou a andar com aquele pessoal do viaduto, comentou Dona Conceição, uma das beatas mais influentes da paróquia. Anda meio estranho, né? Tão certinho, até começar a se perder entre gente que não presta. Marcos ouvia os comentários. Sabia que estava sendo observado, julgado, mas não conseguia parar. Numa noite quente de julho, quando o ar estava pesado e o céu sem estrelas, ele a encontrou, num beco estreito atrás do mercado central. Caída entre caixas de papelão e lixo espalhado, tremendo, suja, em crise. O cheiro forte da noite fez Marcos engolir seco, mas ele se aproximou. Aline mal conseguiu erguer o rosto quando ouviu os passos. Os olhos estavam fundos, perdidos, como se ela estivesse se afogando por dentro. Achei que você tivesse desistido de mim. Ela murmurou, a voz fraca como papel amassado. Marcos sentiu o coração se partir. Desistido? Como alguém desiste de uma parte de si mesmo. Sem pensar, sem medir consequências, ele se ajoelhou no chão sujo do beco. Tirou o cobertor azul da mochila, sempre carregava, sempre esperando, e a envolveu com cuidado. Depois a ergueu nos braços. Era leve demais, pesava menos que uma criança. De longe, uma sombra observava. Alguém que voltaria para casa e contaria para a vizinha. Que contaria para a comadre. Que contaria para meio Juazeiro. O padre carregando a viciada no colo. Marcos viu a sombra. Sentiu o peso do julgamento que viria. Mas não se importou. Não podia levá-la para a casa paroquial. Seria escândalo demais. Até para ele. Então improvisou. Nos fundos da igreja havia um depósito velho, usado para guardar decorações de Natal e material de limpeza. Marcos limpou tudo às pressas. Varreu. Passou pano. Montou um abrigo com o que tinha. Um colchonete fino. Um travesseiro velho. Uma manta limpa. Deitou Aline ali com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. Trouxe água. Limpou o rosto dela com compressas frescas. Lavou as mãos machucadas. Não era a primeira vez que cuidava de alguém, mas era a primeira vez que cada gesto parecia sagrado. Quando ela finalmente adormeceu, exausta e febril, Marcos se ajoelhou ao lado do colchonete. Tentou rezar, mas as palavras decoradas não vinham. As orações que aprendera no seminário pareciam vazias. Então, pela primeira vez na vida, ele falou com Deus de verdade, sem formalidade, sem reverência forçada, só honestidade. Deus, sussurrou, olhando para o rosto adormecido de Aline. Se for pecado amar uma alma ferida, então me condene com ela. A oração ficou suspensa no ar do depósito improvisado. Marcos esperava algum sinal, alguma resposta, um raio, uma voz, alguma coisa. Mas tudo o que ouviu foi a respiração suave dela dormindo. E, por algum motivo, aquilo pareceu resposta suficiente. Aquela noite, ele dormiu no chão ao lado dela. Não por desejo, não por tentação, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinho. E quando o sol nasceu, filtrado pelas frestas da parede velha, Marcos acordou com uma certeza que o assustava. Ele não estava apenas ajudando Aline. Ela também estava salvando ele. De uma vida vazia, de uma fé mecânica, de um amor que nunca havia sentido por ninguém, mesmo que isso significasse perder tudo o que um dia pensou que queria, mesmo que isso significasse escolher o coração. Sobre a batina, o boato correu Juazeiro como fogo em palha seca. Começou com o sacristão. Homem discreto, mas de olhos atentos. Notou o movimento estranho nos fundos da igreja. A mulher que o padre escondia lá. Comentou baixinho com outro funcionário da paróquia. Tem alguém dormindo nos fundos da igreja. E dessa vez, não é padre. Que moça? Aquela do viaduto. No fim da tarde, os cochichos já circulavam pelas casas da cidade. Padre Marcos acolhendo mulher de rua? É verdade isso? A família Bellarmino sabe? Dona Conceição, a beata mais influente da paróquia, não perdeu tempo. Pegou a bolsa, ajeitou o véu na cabeça e foi direto à sede da diocese. Dom Fernando precisa saber o que está acontecendo.
O bispo ouviu em silêncio, mãos cruzadas, rosto impassível. No final da conversa, apenas disse: "Mande chamar o padre Marcos amanhã. Fim da tarde." De manhã cedo, Aline acordou no depósito improvisado. Os olhos ainda estavam fundos, marcados pela crise da noite anterior. Mas havia algo diferente neles. Lucidez. Como se ela tivesse voltado de muito longe. Na penumbra do depósito, Marcos segurava uma xícara esmaltada. Sentado numa caixa velha, esperava que ela acordasse. Quando viu que ela havia acordado, sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. "Bom dia", disse baixinho. Aline se sentou devagar no colchonete. Olhou ao redor. O depósito limpo, a manta sobre ela, o copo d'água ao lado. "Por que você fez isso por mim?" perguntou, encarando-o diretamente. A pergunta não tinha agressividade, tinha curiosidade. Como se ela realmente não conseguisse entender. Marcos tomou um gole do café antes de responder. "Porque ninguém fez", disse simplesmente. "E porque talvez eu precisasse tanto quanto você." Aline recuou um pouco, como se as palavras a tivessem atingido. "Você vai se arrepender", murmurou, abaixando os olhos. Ela tentou se levantar. As pernas tremiam, mas ela insistiu. "Eu vou embora, antes que você se meta em encrenca por minha causa." Marcos se levantou também. Com cuidado, segurou levemente o braço dela. Firmeza sem força, pedido sem imposição. "Fica", disse olhando nos olhos dela. "Só até melhorar. Depois você decide." Aline hesitou. Por um momento pareceu que ia se soltar e correr, mas então suspirou. Sentou de volta. "Você não devia se importar comigo", sussurrou. "Mas eu me importo." Marcos respondeu sem hesitar. "Mais do que deveria." As palavras ficaram suspensas no ar do depósito, carregadas de um peso que ambos sentiam, mas nenhum dos dois sabia como carregar. No fim da tarde, Marcos foi chamado à sede da diocese. A sala do bispo era grande e fria, paredes altas, crucifixos imponentes, silêncio de quem não quer ouvir, só julgar. Dom Fernando estava sentado atrás da mesa de mogno, mãos cruzadas, olhar cortante como lâmina. Sem rodeios, foi direto ao ponto. "É verdade que tem uma mulher dormindo nos fundos da paróquia?" Marcos engoliu seco. Sentiu o suor frio na testa. "Ela estava em crise, Dom Fernando. Sem família, sem abrigo. Eu fiz o que qualquer cristão faria." O bispo não alterou a expressão, não piscou. Apenas respondeu com um tom tão calmo que feria mais que um grito. "Padre Marcos, você não é qualquer cristão. Você veste a batina e a batina não pode se sujar com esse tipo de gente." Pausa. Silêncio cortante. "Assim que ela acordar, deve sair. Imediatamente. A paróquia não é lugar para esse tipo de assistência." A palavra assistência foi dita como se fosse suja, como se doesse na boca. Se quiser ajudar, que encontre outra forma, mas não como sacerdote. Marcos abriu a boca para responder, para explicar, para defender. Mas as palavras não vieram. Apenas abaixou a cabeça, tomado por uma mistura de vergonha, impotência e raiva que crescia como uma ferida no peito. Do lado de fora da porta entreaberta, Aline ouviu tudo. Estava em pé no corredor, pálida como papel velho, tremendo como folha no vento. A mochila velha nas costas. Havia ido até a sede da diocese para se despedir, para dizer que ia embora e ele não precisava se preocupar mais. Mas agora se sentia expulsa. As palavras, esse tipo de assistência, ficaram martelando na cabeça dela, como se cada palavra fosse um prego, batendo, furando, machucando. Era como se fosse um erro existir. Mais uma vez não era bem-vinda em lugar nenhum. E desta vez, nem o único homem que nunca havia pedido nada em troca conseguira defendê-la. Aline desceu os degraus da sede da diocese em silêncio. Os passos ecoavam no mármore frio. Cada degrau era uma palavra que ela não conseguia dizer, uma lágrima que não conseguia chorar. Mas algo dentro dela sangrava, mais do que as veias que nunca cortara, mais do que o corpo que vendera tantas vezes.
Sangrava a certeza de que talvez também tivesse começado a amar. E amor era luxo que gente como ela não podia se dar. Quando Marcos saiu da sede da diocese 20 minutos depois, o corredor estava vazio. Aline já havia desaparecido, e pela primeira vez na vida, Marcos duvidou se Deus existia. Ou pior, se existia, porque deixava que a única alma que ele tentava salvar fosse tratada como um erro. A porta da sede da diocese se fechou. Mas Marcos, não. O bispo saiu da sala com passos firmes. A porta bateu, e com ela, o peso do mundo desabou sobre os ombros de Marcos. Mas ele não recuou. Ficou imóvel por um instante, respirando fundo. Depois sussurrou para si mesmo, como uma promessa feita ao vento: eu não vou deixá-la, mesmo que isso me custe tudo. Correu pelos fundos da paróquia. As pernas tremiam, mas os passos eram decididos. Quando chegou ao depósito, encontrou Aline acordada. Encostada no colchão improvisado, olhos vidrados, fixos no vazio. Ela ouviu tudo. Não havia perguntas. Apenas um silêncio doído, estendido entre os dois, como uma ponte quebrada. A gente precisa ir, ele disse baixando a cabeça. Agora. Horas depois, no centro de Juazeiro, Marcos entrou numa casa de penhores. O lugar cheirava a desespero e objetos esquecidos. Vitrines empoeiradas guardavam sonhos que alguém um dia precisou vender. Do bolso tirou o terço de ouro que ganhara da mãe, um anel antigo com as iniciais do avô, e o relógio de pulso do pai, herança de outra vida, relíquias de um passado que ele estava prestes a abandonar. Colocou tudo sobre o balcão, calado. O homem atrás do vidro pesou cada peça com olhos que já viram muitas despedidas. Contou as notas. Empurrou o dinheiro para Marcos. Era pouco, mas suficiente para uma única noite. E uma esperança que ele não sabia se era fé ou desespero. Conseguiu uma hospedaria afastada, modesta. O tipo de lugar onde ninguém faz perguntas. No quarto pequeno, Aline se deitou na cama estreita. O corpo estava fraco demais até para chorar. Marcos puxou a única cadeira do quarto e se sentou ao lado dela. Entre eles, o abismo do não dito. Mas havia calor, havia presença, havia algo que se movia em silêncio, como uma oração sem palavras. Antes de adormecer, ela murmurou com a voz fraca: "Você vai perder tudo por minha causa." Ele respondeu sem hesitar: "Se for por amor, então é ganho." Na madrugada, ela entrou em crise. Tremores violentos, suor frio encharcando a roupa, náusea que a dobrava ao meio. Marcos segurou a mão dela. Lembrou do que havia aprendido na faculdade de medicina. Os sintomas de abstinência, os cuidados básicos. Não podia receitar, não ousava medicar, mas podia cuidar, podia rezar, podia torcer, podia ficar. De manhã, ligou para um amigo dos tempos de curso. Hoje médico em Crato. "Rafael? É o Marcos. Preciso de uma orientação." "É sobre abstinência química." Explicou pouco. Recebeu as orientações necessárias. E um silêncio solidário do outro lado da linha, que dizia mais que qualquer palavra. Com o restante do dinheiro dos penhores, Marcos alugou uma casa pequena numa rua esquecida da cidade. 2 peças. Cozinha minúscula. Banheiro que mal cabia uma pessoa. Mas era deles. Comprou um colchão. Lençóis limpos que cheiravam a novo. Água potável. Comida leve para o estômago dela. Aline quase não falava. Mas comia. Dormia. Melhorava aos poucos. Marcos dividia o tempo entre a paróquia e ela. De dia cumpria suas obrigações como padre. Missas, confissões, doentes, enterros. Os ritos que sustentavam os outros, enquanto ele próprio desmoronava por dentro. À noite, voltava para casa, para ela. Lavava os pratos, trocava os panos. Cuidava do que ninguém via, os pequenos detalhes que fazem a diferença, e escutava. Tudo. Até o que ela não dizia. Pelas bordas da cidade, os sussurros começaram. "Ele anda sumido ultimamente. Tem uma mulher envolvida." O pároco titular apertou o olhar quando Marcos chegava atrasado às reuniões. A pressão crescia, a culpa também. Mas algo nascia entre a dor e o cuidado.
Entre uma febre vencida e uma lágrima enxugada, os olhos dele se encontravam. Não havia confissão, não havia carícia, mas havia algo vivo ali, quente, impossível de ignorar. E uma noite, enquanto ele ajeitava o travesseiro dela, Aline perguntou quase sem voz: "Por que ainda está aqui?" Marcos a encarou por longos segundos. Os olhos dela brilhavam na penumbra do quarto, frágeis, mas vivos. "Porque talvez amar você", ele disse devagar, "seja minha forma mais humana de continuar acreditando em Deus." O silêncio que se seguiu foi quase uma oração. Sagrado e profano se misturavam ali, aquele quarto pequeno, entre duas pessoas que descobriam que às vezes salvar alguém significa se perder. E ambos sabiam, o que começou ali não era compaixão, era amor. Amor que sangra, que arde, que desafia o céu, mesmo sem pedir permissão, e que mesmo sem tocar já começava a salvar os dois. Marcos ficou olhando o teto escuro, com a mão ainda sobre a dela. Não dormiu, mas pela primeira vez em dias, acreditou que o amor talvez fosse uma prece. Aline acordou devagar, como quem renasce. A luz da manhã entrava suave pela janela, desenhando reflexos dourados no chão de cimento cru, como se o dia também estivesse recomeçando com ela. O corpo ainda doía, ainda carregava as marcas dos dias difíceis, mas não havia tremores, não havia medo, só um vazio estranho, quase calmo, como se uma tempestade tivesse passado e deixado para trás apenas o silêncio necessário para recomeçar. Ela virou o rosto devagar e o viu ali. Marcos estava à mesa com um caderno velho nas mãos, como se tentasse decifrar um mistério que não cabia em nenhuma oração. Aline sorriu. Um sorriso pequeno, envergonhado, como quem não sabia mais como fazer aquele gesto e estava tentando lembrar. Ele levantou os olhos do caderno e a viu acordada. E sorriu de volta, como se aquele sorriso dela fosse milagre, como se fosse a primeira coisa bonita que via no mundo. Não disseram nada, não precisavam. Tudo já estava sendo dito no silêncio que os conectava. Mais tarde, Marcos passou o café no pano de algodão cru. O cheiro encheu a casinha pequena, misturando-se ao aroma do pão que ele havia comprado ainda quente na padaria. Colocou tudo num prato esmaltado e levou para a varanda minúscula. Eles comeram em silêncio no começo, observando a rua acordar, os vizinhos saindo para o trabalho, o mundo seguindo seu curso normal, enquanto ali, naquele espaço pequeno, algo extraordinário acontecia. Aos poucos, as palavras começaram a aparecer. Ela falou do orfanato, das freiras que cuidavam das crianças sem família, dos corredores frios onde ecoavam risos e choros de quem aprendia a viver sem ter a quem pertencer. Ele falou do colégio dos padres, da vocação que achava que sentia, da primeira vez que vestiu a batina, como quem cobre um buraco dentro do peito. Ela lembrou da primeira vez que usou drogas, não com vergonha, apenas lembrando, como quem conta uma história que aconteceu com outra pessoa. As palavras doíam, mas não machucavam. Era como se cada confissão limpasse a poeira acumulada nos cantos esquecidos da alma. Então Aline parou de falar, olhou para as próprias mãos, depois perguntou baixinho: "Você acredita mesmo que Deus me vê?" Marcos pensou antes de responder. Não porque duvidava, mas porque queria que as palavras fossem verdadeiras. "Se ele não visse", disse devagar, "por que você ainda estaria aqui?" Aline tentou levantar a xícara de café, mas a emoção tremeu em suas mãos. Marcos estendeu as dele sem pensar. Segurou a xícara e, sem querer, segurou também a mão dela. O toque que não julga, que não invade, que apenas fica. Não houve arrepio, não houve susto. Havia calor, humano, real, presente. Aline não soltou a mão. Também não puxou para mais perto. Só ficou. E permitiu. Respirou fundo, como quem decide nascer de novo. "Você me vê?" perguntou, olhando diretamente nos olhos dele. "Vejo", ele respondeu sem hesitar. "Mesmo assim, principalmente assim." Ela abaixou os olhos, não de vergonha, de gratidão.
de alívio de ser vista por inteiro e ainda assim... Querida, você acha que ainda dá tempo para mim? Marcos sorriu. Um meio sorriso que carregava toda a ternura do mundo. Para mim, você é o tempo que faz tudo ter sentido. Pausa. Respiração. Certeza. Todo ele. Eles continuaram ali o resto do dia, falando, silenciando, se reconhecendo, descobrindo que às vezes o amor não precisa de declarações grandiosas, só precisa de presença, de aceitação, de alguém que escolhe ficar. A noite chegou sem barulho, como uma bênção descendo sobre a casinha pequena. Antes de entrarem, Marcos pegou um xale fino que estava pendurado na cadeira e colocou sobre os ombros dela. Não houve beijo, não houve promessa falada, mas houve um gesto, um cuidado, um amor que ainda não se dizia em palavras, mas já se mostrava em atos. Aline fechou os olhos, sentindo o tecido macio contra a pele, e pensou sem som, com uma lágrima escorrendo devagar pelo rosto. Talvez eu tenha sido salva não por Deus, mas por alguém que aprendeu a amar como ele. Naquele momento, no final daquele dia comum e extraordinário, terminou um capítulo de dor e começou a história de um amor. Amor que cura, que acolhe, que não pergunta de onde você veio, só se importa com quem você escolhe ser. Daqui para frente, Marcos entrou na sede da diocese pela última vez como padre. Nas mãos uma pequena caixa de madeira, pesada não pelo tamanho, mas pelo que carregava. Lá dentro, os símbolos de uma vida que ele escolhia deixar para trás. A cruz peitoral de prata, o anel de ordenação, o breviário gasto pelo uso. Colocou tudo sobre a mesa do bispo com cuidado, como quem devolve as chaves de uma casa que não é mais sua. Dom Fernando olhou para os objetos sem tocar em nenhum deles. Ainda há tempo para reconsiderar, Marcos. Não há, ele respondeu com calma. Eu não estou saindo por fraqueza, estou saindo por fé no amor. O bispo tentou argumentar, falou de vocação, de compromisso, de escândalo, mas Marcos manteve a convicção. Saiu dali carregando o peso e a leveza de uma escolha que não tinha mais volta. A casa dos pais ficava na parte alta de Juazeiro, uma construção sólida, imponente, que falava da tradição da família Bellarmino. Marcos bateu na porta. A mãe abriu. Quando o viu, os olhos se encheram de lágrimas que ela não deixou cair. Não disse nada. Apenas se afastou para que ele entrasse. O pai estava na sala, parado diante da janela, olhando para o quintal onde Marcos havia brincado quando criança. Não se virou quando o filho entrou. Pai, Marcos disse baixinho. O silêncio durou uma eternidade. Então o pai falou, sem se virar. Você virou as costas para tudo que a gente construiu. Eu não virei as costas, Marcos respondeu, a voz firme. Eu tirei a venda dos olhos e segui o que meu coração já não conseguia mais calar. O pai virou o rosto pela primeira vez. Os olhos estavam duros, mas Marcos viu ali algo que não era apenas raiva. Era conflito, era dor. Era um pai tentando entender um filho que escolheu um caminho impossível de compreender. Não sei mais quem você é, disse o pai, a voz quebrada. Marcos engoliu seco. Eu também não sabia, até encontrá-la. O pai não respondeu, apenas virou o rosto de volta para a janela. A mãe continuou em silêncio, as mãos trêmulas segurando o terço. Marcos esperou mais um pouco. Depois, se dirigiu à porta. Eu amo vocês, disse antes de sair. Mas agora, amo ela também. A porta se fechou atrás dele, e esse som cortou mais fundo que qualquer sermão, mais fundo que qualquer condenação. Era o som de uma família se despedindo. Ao entardecer, Marcos chegou na casinha. Aline estava sentada na varanda pequena, observando o movimento da rua. Havia algo diferente nela, mais viva, mais forte, mas ainda frágil, como uma planta que começa a brotar após um inverno longo, viva, mas ainda sensível ao vento. Ele se aproximou devagar. Aline, chamou baixinho. Ela olhou para ele e entendeu, mesmo sem nenhuma palavra. Você saiu da igreja, não foi pergunta.
Foi afirmação. Saí. Por minha causa. Não por sua causa, mas porque o que existe entre nós me mostrou outro caminho. Marcos se sentou ao lado dela na varanda. Ficaram ali em silêncio por alguns minutos, observando o céu começar a escurecer. Quero construir um lar com você, ele disse, olhando para as próprias mãos. Se você quiser. Aline não respondeu com palavras, mas o olhar disse tudo. Medo, desejo, gratidão e algo mais. Esperança. Eles se aproximaram devagar. Marcos levantou a mão e tocou o rosto dela com delicadeza. Ela fechou os olhos, sentindo o calor da pele dele contra a sua. O momento ficou suspenso entre eles. O beijo era inevitável. Estava ali, esperando para acontecer. Mas Marcos recuou. Quando for inteiro, ele sussurrou. Quando for bênção, não fuga. Quando for amor que transborda, não só desejo que aperta. Aline abriu os olhos devagar. E pela primeira vez, desde que se conheceram, sorriu sem dor. Sorriu com desejo, com vontade, com vida. Então vou esperar, ela disse, a voz rouca de emoção. Naquela noite dormiram em quartos separados, mas ambos sabiam que a parede entre eles era mais fina que papel, que o desejo crescia como maré, que a conexão era mais forte que qualquer toque. Marcos ficou acordado, ouvindo a respiração dela no quarto ao lado. Aline ficou acordada, sentindo a presença dele através da parede, e ambos sabiam, com uma certeza que arrepiava, o próximo passo seria definitivo. Seria o momento em que deixariam de ser dois feridos cuidando um do outro, para enfim se tornarem cura um do outro. Uma só alma, dois corpos e um amor que decidiu existir, mesmo fora do templo. Porque às vezes o verdadeiro altar é o coração de quem ama, mesmo que o mundo inteiro diga que não pode, quando o silêncio já é promessa. Aline e Marcos agora viviam sob o mesmo teto, mas ainda separados por paredes e por cautelas que nenhum dos dois sabia como derrubar. A rotina se instalou entre eles como uma dança de passos contidos. Tudo era cuidado, tudo era quase. De manhã cedo, ele deixava o café passado na mesa, pão fresco da padaria, bilhetes curtos, escritos à mão, como se cada bilhete fosse um sussurro do que ele ainda não sabia dizer. Tem sol lá fora. Te deixei o livro aberto na página que você parou. Chuva hoje. Guarda-chuva está na porta. Pequenos gestos que diziam o que as palavras ainda temiam confessar. Aline começou a ocupar a casa com sua presença silenciosa. Tirou o mofo das paredes com água sanitária e paciência. Plantou flores miúdas no quintal, margaridas e girassóis que achou num saquinho esquecido no mercado. Na sala, encontrou uma tela empoeirada. Começou a pintá-la aos poucos com tintas que Marcos trouxe, sem que ela pedisse, sem que ela precisasse pedir. A abstinência cedia espaço à rotina. O corpo voltava ao lugar. A alma ainda hesitava. À noite, o silêncio falava mais alto que qualquer frase. Marcos passava pela porta do quarto dela e escutava música baixinha, escapando pelas frestas. Às vezes, risos abafados, como se ela estivesse, pouco a pouco, lembrando de como é sentir alegria. Ela vivia, mas ainda se escondia. No escuro do seu quarto, Aline segurava o travesseiro contra o peito. Tentava entender o que sentia. Sabia que o amava. Tinha certeza disso. Mas o medo gritava. E se tudo não passasse de um projeto? E se ela fosse apenas um abrigo temporário para um homem que perdeu o chão? No domingo foram juntos à missa. Marcos sem batina. Aline sem medo de olhar. Os cochichos vieram como vespas. O ex-padre, com ela. Que escândalo! A família Bellarmino deve estar morrendo de vergonha. Mas quando as palavras começaram a ferir demais, Aline estendeu a mão. Marcos a segurou. Forte. Como quem finca a raiz no lugar que escolheu ficar. Na volta para casa, ela perguntou: "Você não se arrepende?" Ele parou. Olhou nos olhos dela. "Me arrependo sim", disse baixo, "de não ter te encontrado antes." Naquela noite, choveu. Aline acordou com febre.
Não era abstinência. Era o que acontece quando um corpo cansado finalmente relaxa e permite que tudo que foi engolido por tanto tempo venha à tona. Marcos a cobriu com cuidado. Fez chá de hortelã na cozinha pequena. Sentou ao lado da cama dela. Não disse nada. Apenas ficou. "Por que você ainda cuida de mim assim?" Ela perguntou, a voz fraca. "Porque você é minha cura." Ele respondeu sem hesitar. "Não minha cruz." Os olhos dela se encheram. Pela primeira vez, ela encostou a testa no peito dele. Devagar, sem pressa, sem medo. Ele a abraçou. Não como um padre que perdeu a fé, mas como um homem que descobriu que o amor também pode ser sagrado. Mais tarde, quando a febre baixou e a chuva virou silêncio, ela voltou para sua cama. Ele para a dele. Quartos separados, mas o mesmo coração batendo em dois corpos. Ambos ficaram acordados, cada um na sua escuridão, pensando no outro, desejando o que ainda não tinham coragem de tocar. E naquela madrugada, Aline orou, mas não com culpa, não pedindo perdão pelo que foi, não com medo de ser punida. Ela orou com coragem, sussurrou para o teto escuro da casinha: "Se for amor de verdade, então me ensina a não fugir mais." A oração ficou ali, suspensa no ar, como um pedido honesto ao universo, como uma semente plantada no escuro, porque talvez o amor fosse mesmo mais forte que o medo. E algumas pessoas, a gente ama antes mesmo de ter coragem de dizer sim. O silêncio entre eles havia mudado. Não era mais o silêncio do medo ou da incerteza. Era o silêncio que pulsa, que espera, que sabe que algo está prestes a acontecer. Eles ainda dormiam separados, mas as paredes pareciam mais finas a cada noite. Naquela manhã, tomaram café na varanda pequena. A brisa de Juazeiro estava quente, carregada do cheiro de terra seca e das flores que Aline havia plantado. A rotina era serena, mas carregada de expectativa. Marcos observava Aline mexer o açúcar no café. Cada movimento dela parecia carregado de significado, como quem aprendeu a valorizar o simples. "E agora?" ela perguntou de repente, sem levantar os olhos da xícara. "O que vai ser de nós?" A pergunta ficou suspensa no ar quente da manhã. Marcos colocou a xícara na mesa, estendeu a mão, segurou a dela, respirou fundo. "Você quer casar comigo, Aline?" Ela levantou os olhos, devagar, como se quisesse gravar aquele momento para sempre. As lágrimas vieram primeiro, depois o sorriso, e então a palavra que mudaria tudo: "Quero." O desejo que crescera entre eles por semanas se revelou no olhar. Eles se inclinaram um para o outro. O beijo era inevitável, mas foi Aline quem recuou. "Quero te beijar no altar," ela disse, a voz rouca de emoção, como sua mulher. Marcos sorriu, o sorriso mais verdadeiro da vida dele. "Vai ser," ele prometeu. "Eu prometo." Marcos foi ao cartório no mesmo dia, providenciou os papéis, as declarações, as burocracias necessárias. Marcou a cerimônia civil para o fim da semana. "Mas eu quero uma cerimônia de verdade," disse Aline quando ele voltou. "Aqui, no nosso quintal." "Com flores," ele concordou. "E cajuína gelada. E você de vestido. E você sem batina." Riram, como dois conspiradores planejando a própria felicidade. O vestido de Aline era simples, branco, mas não de noiva tradicional. Era o vestido de uma mulher que escolhia recomeçar. No quintal pequeno, entre os girassóis sorrindo para o céu e as margaridas ainda molhadas de orvalho, eles disseram sim, só eles dois, sem convidados, sem testemunhas. A cidade havia virado as costas, mas eles não precisavam de plateia para o amor. Já casados, almoçaram no quintal. Baião de dois que Aline havia preparado com cuidado. Risos baixos. Cajuína gelada servida em copos simples. Aline usava agora um vestido leve que havia deixado secando no varal. Estava descalça, serena, como se finalmente soubesse quem era. "Nunca quis tanto começar algo," Marcos disse observando-a. Ela sorriu. A lua já começava a aparecer no céu ainda claro de Juazeiro.
Eu também, ela respondeu. Pela primeira vez, eu também. No final da tarde, uma sombra apareceu no portão. A mãe de Marcos estava ali, os olhos marejados, uma bolsa pequena na mão. Havia tido uma conversa com o marido alguns dias antes. Ele ficara calado por muito tempo depois que ela contou sobre o casamento. Depois disse, baixinho, se ele está em paz, talvez seja isso que importa. Ela havia hesitado, pensado, rezado, mas veio. Marcos a encontrou no portão. Havia algo diferente nele. Uma calma que ela não via há anos. Mãe, filho. Ela entrou devagar, observando a casa pequena, as flores no quintal, a simplicidade que emanava felicidade. Aline apareceu na porta, ainda de vestido leve, ainda descalça. Sem precisar de muitas palavras, a mãe de Marcos entendeu. Aline a cumprimentou com leveza, sem exageros, sem tentar provar nada. A mãe sentiu um aperto no peito, não de dor, mas de compreensão. Aquela mulher havia passado por coisas que ela nem imaginava e sobrevivera. E mais que isso, havia devolvido a seu filho algo que ela pensava que ele perderia para sempre: paz. O patrimônio continua no mesmo lugar, ela disse, depois de um tempo. A casa, as terras, tudo que é seu por direito. Marcos balançou a cabeça. Mãe, a gente vai para Fortaleza. Eu quero retomar a medicina. E Aline... Ele olhou para a esposa. Ela vai estudar. Fazer o que sempre quis. A mãe olhou para Aline, que sorriu timidamente. Seu pai disse uma coisa ontem à noite. Ela continuou. Se ele está em paz, e talvez seja isso que importa, mas que ele saiba o que está fazendo. Ela olhou para Aline, depois para Marcos. E olhando vocês dois, ela respirou fundo. Acho que ele sabe. Naquela noite, pela primeira vez, a mãe de Marcos jantou na mesa pequena da casinha. Conversaram pouco, mas riram muito. E quando ela foi embora, deixou um abraço em Aline que dizia mais que qualquer bênção. E naquela noite, Marcos e Aline ficaram sozinhos no quintal, observando as primeiras estrelas, como quem finalmente tem tempo para sonhar. Como você se sente? Pela primeira vez, parece que eu tenho um lugar, um lar. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é de um sim e de alguém que segure sua mão, quando você finalmente tiver coragem de dizer. Marcos a ergueu no colo com uma delicadeza quase devota, como quem carrega algo que precisa ser cuidado com a alma. Levou-a para o quarto deles. Sob a luz suave da lua que entrava pela janela, eles se descobriram. Ele beijou a testa dela primeiro, depois as pálpebras, o nariz, cada beijo apagando uma memória ruim. Você é preciosa, sussurrou contra os lábios dela. Sempre foi. Aline tremeu, não de medo, de descoberta. Durante tanto tempo seu corpo tinha sido apenas moeda de dor, um preço que pagava por mais um dia de sobrevivência. Agora, ele a olhava como se fosse arte sagrada, como se cada curva fosse milagre. Eu não sei como ser amada, ela confessou vulnerável. Então me deixa te ensinar. Ele respondeu, as mãos descendo pelo pescoço dela, explorando a pele que se arrepiava ao toque. Me deixa te mostrar o que você sempre foi. Os dedos dele mapearam o corpo dela com reverência, descendo pelos ombros, contornando a cintura, descobrindo lugares que ela havia esquecido que podiam sentir prazer. Ela tirou a blusa com mãos hesitantes. Ele observava cada movimento, a respiração ficando irregular. Tem certeza? Ele perguntou, a voz já rouca. Eu não tenho certeza de nada, ela disse, os olhos marejados. Mas eu sei que eu preciso disso, de você, agora. As roupas caíram devagar. A luz da lua desenhava sombras na pele nua dela. Ele parou para admirar, o peito subindo e descendo com dificuldade. Marcos a deitou sobre o lençol branco, o colchão cedendo sob o peso dos dois. Ela sentia o tecido macio contra as costas, contrastando com a firmeza do corpo dele. Ele se deitou com ela com cuidado, se unindo de um jeito que parecia novo. O calor irradiando entre os corpos,
músculos tensos de um autocontrole que estava se tornando impossível. Você é perfeita, sussurrou beijando a curva do ombro, descendo pela clavícula. Ela arqueou completamente, as costas deixando o colchão. Um som irreprimível escapou, ecoando pelas paredes do quarto pequeno. As mãos dele exploraram, contornaram cada curva. Os dedos firmes na cintura dela, descendo pelos quadris, apoiando a mão firme na coxa dela, como quem precisava daquela conexão. Os corpos se ajustaram, como se soubessem o caminho um do outro. Devagar, mas o corpo dela reagiu. Não por escolha, mas por medo antigo, reflexo de dor que ainda morava na pele. Ei! Ele sussurrou, parando. Olha para mim. Desculpa. Eu não sei porquê. Shh! Ele beijou a testa dela. Seu corpo está se protegendo. Respira comigo. Ele esperou, beijando, tocando, deixando que o corpo dela reaprendesse o prazer. Aos poucos a tensão cedeu. Os músculos relaxaram. A respiração dela mudou. Melhor? Ele perguntou, se movendo com cuidado. Muito, ela sussurrou baixinho. Nunca. Nunca foi assim. É diferente quando tem amor, ele disse, envolvendo-a ainda mais, como se pudesse tocá-la por dentro da alma. O corpo dela começou a responder, por vontade pura, por prazer que ela não sabia que existia. Agora você é parte de mim, ele sussurrou. Os corpos se buscavam com mais urgência, como se não existisse mais nada no mundo, cada movimento carregado de necessidade. Mais, ela pediu, a voz saindo quebrada. Por favor, mais. E então algo mudou nele. A respiração falhou. O controle meticuloso que ele mantinha rachou. Marcos aproximou-se dela com intensidade que não conseguia mais conter. Marcos, que ela não conteve o som, a voz reverberando pelas paredes. Eu não consigo... Ele confessou contra o pescoço dela, a voz desesperada. Não consigo me controlar. Então não vá, ela sussurrou, cravando as unhas nos ombros dele. Me mostra quanto você me quer. Eles se entregaram sem mais resistências. A intensidade dos movimentos preencheu o quarto como uma linguagem que só eles entendiam. Ela encostou a cabeça na parede fria atrás da cama, arqueando para recebê-lo ainda melhor. Assim, a voz dela se quebrou em prazer. Exatamente assim. Ele parou por um segundo, admirando o rosto dela sob a luz da lua. A forma como os olhos se fechavam, como o corpo respondia sem medo. Você está me enlouquecendo, sussurrou, a voz embargada. As mãos dele subiram pelo corpo dela, explorando com reverência. Ela nunca havia se sentido tão desejada, tão viva, tão real. Quando ele se entregou ainda mais fundo naquele instante, ela soltou o ar que nem sabia que segurava. Deus! Ela sussurrou, sentindo-se inteira, preenchida de verdade. O ritmo aumentou, mais urgente, mais desesperado. Ela se movia com ele, dois corpos encontrando um compasso perfeito. Marcos se inclinou sobre ela, um som baixo escapando, como se a verdade daquele momento estivesse forte demais para ser contida. Não para! Ela implorou, os olhos fechados. Por favor, não para! Marcos! Ela chamou, sentindo algo construindo dentro dela como tsunami. Eu sei, ele disse, olhando nos olhos dela. Deixa vir, deixa eu te ver. E então, ela arqueou. O corpo pedia mais. Por dentro, algo finalmente cedeu, como se quebrasse um muro antigo. E no instante do êxtase, ela soltou um som carregado de vida, como quem respira pela primeira vez depois de ter sido esquecida, e ficou em silêncio por um segundo, como quem ouve o próprio coração renascer. Não era só prazer, era cura. Cada toque apagava uma dor antiga, cada suspiro soltava uma noite de choro. Cada movimento preenchia um vazio que ela carregava há tanto tempo. Era prazer, sim, mas agora era mais do que isso. Era alma, era amor, era entrega, era ele. Ela chamou o nome dele como quem renasce, o som se perdendo nas paredes do quarto pequeno, misturado com a respiração que vinha do fundo da alma.
Marcos fechou os olhos por um instante, lutando para manter o controle. Mas ela era demais. A presença dela, a entrega, o amor. Ele tremia, não só de prazer, mas como quem toca o sagrado com as próprias mãos. Quando tudo se acalmou, ficaram ali, ainda unidos, ainda respirando pesado, suor misturado, corpos colados ao lençol úmido. Ela chorava, lágrimas de libertação, de cura, de amor. Por um segundo, flashes da antiga Aline vieram. A menina suja, a mulher descartada, a alma esquecida. Mas agora, ela era tocada como quem se toca a própria fé. Por que está chorando? Ele perguntou, beijando cada lágrima. Porque agora eu sei, ela sussurrou, como é ser tocada com verdade. Como é ser vista sem medo. Como é ser amada de verdade. Agora você só vai conhecer amor, ele prometeu, a voz ainda rouca. Só amor. Para sempre. Se aconchegaram juntos, corpos exaustos, almas renascidas. Como você tá? Ele perguntou, passando os dedos nos cabelos úmidos dela. Diferente. Ela sorriu, os olhos brilhando. Pela primeira vez, foi sobre mim. Sobre a gente. Sobre o amor. E como se sente agora? Completa, ela sussurrou. Finalmente, completa. E ali, com os corpos ainda entrelaçados e o mundo em silêncio, Aline soube. Ela havia renascido. Não pelo amor de um homem, mas por ter sido vista. Finalmente, como mulher, como alma, como alguém que merecia ficar. Ele desenhou uma cruz invisível nas costas dela, não como padre, mas como homem. Um homem que reencontrou a fé, no corpo da mulher que o salvou. Ela adormeceu nos braços dele, pela primeira vez, sem medo do escuro. A manhã seguinte chegou dourada. Marcos a acordou com um beijo delicado na testa. Trazia uma bandeja simples, cuscuz quentinho, café preto aromático, água fresca. Aline se sentou na cama, envolvida pelo lençol. Os olhos marejados e um sorriso completamente novo no rosto. Como você está se sentindo? Ele perguntou, sentando ao lado dela. Diferente, ela sussurrou. Pela primeira vez, completa. Marcos passou os dedos pelos cabelos úmidos dela. Quando eu retomar a faculdade, ele disse baixinho, o que você acha de completar seus estudos? Fazer tudo o que sempre sonhou? Eu vou te apoiar em tudo. Absolutamente tudo. Aline apertou os dedos dele entre os seus. As lágrimas escorreram livres. Eu sempre estive sozinha. A voz falhou de emoção. Até você. Agora tem. Ele respondeu, beijando a mão dela. Para sempre. 3 semanas depois, eles estavam no aeroporto de Juazeiro. 2 malas pequenas. Um futuro imenso pela frente. No avião, Marcos olhava pela janela. Lá embaixo, a cidade ficava cada vez menor. Aline apertava a mão dele, os dedos entrelaçados como raízes que se encontram na terra. Ela ainda tinha medo. Medo do novo. Medo de não ser suficiente para esse amor. Mas agora, também tinha esperança. E esperança, descobriu, é mais forte que medo. Marcos olhou para ela. Viu a incerteza misturada com coragem nos olhos dela. Estamos começando do zero, ele disse sorrindo. Mas é o nosso zero. O avião decolou, carregando 2 vidas que se escolheram. Lá embaixo, Juazeiro do Norte virou memória. O viaduto onde tudo começou se tornou uma linha no horizonte. A igreja onde ele havia sido padre virou um pontinho dourado na paisagem. E a casinha onde descobriram o amor virou chão firme. O avião sumiu no céu. Levou embora o passado inteiro. E no chão ficou a casinha, as flores e o silêncio onde o amor nasceu. Mas o que levavam? Esperança e um ao outro. Porque o amor, quando é verdadeiro, não salva só a vida. Ele devolve a alma e faz a gente lembrar quem a gente sempre foi antes da dor. Juntos. Se essa história mexeu com você, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Histórias de Amor e Romance, a gente acredita que até quem foi jogado no fundo do poço
merece encontrar alguém que enxergue a alma por trás das feridas. Agora me conta nos comentários. De onde você está assistindo essa história? Te espero no próximo vídeo. E lembra, tem amor que nasce no lugar mais improvável e vira cura. Cura de corpo, cura de alma, cura de tudo.